Corte é uma família de origem vêneta. A principal difusão da família Corte encontra-se na província de Belluno, especificamente na cidade de Auronzo di Cadore. No entanto, é importante mencionar que ao decorrer dos anos, ao decorrer dos séculos, a família Corte também se estabeleceu na província de Treviso. O sobrenome Corte deve derivar de termos ligados ao topônimo medieval curtis, que significa lugar fechado e encerrado. A corte era o núcleo residencial em que girava a vida nas cidades medievais. Do ponto de vista heráldico, a família Corte foi nobre e poderosa no passado, cujo progenitor foi Romualdus, atestado em 1123, que deteve supremacias feudais até o século XIII e foram frequentemente registrados como Deridanes nos séculos XIV e XV. Um ramo desta família rica e poderosa já era conhecida em meados de 1100 em Brescia, Bolonha e Verona, e mudou-se posteriormente para a zona de Belluno, no território de Auronzo di Cadore, e posteriormente adentraram na área de Treviso. Certamente, muitos descendentes da família, ao decorrer dos séculos, perderam a ligação inicial e tornaram-se camponeses. Contudo, aqui abordaremos a história do progenitor da Casa dos Corte. No século XIII, Belluno era uma região marcada por vastos vales, florestas densas e fortalezas imponentes. A família Corte, liderada por Romualdus, era uma das mais proeminentes da região, possuindo extensas terras onde camponeses viviam e plantavam. A paz que envolvia a vila de Romualdus foi abruptamente interrompida quando rumores de conflitos se espalharam pela região. Notícias de invasões e disputas territoriais chegaram aos ouvidos de Romualdus, alertando-o sobre a iminência de tempos turbulentos. Experiente senhor feudal, Romualdus decidiu fortificar seus muros e preparar seus homens para possíveis ataques. No entanto, mesmo com todas as preocupações, a família Corte não foi poupada da fúria do inimigo. Uma coalizão de senhores vizinhos, sedenta por poderes e terras, lançou um ataque surpresa às posses de Romualdus.
Os exércitos inimigos avançaram implacavelmente e, apesar da bravura dos soldados de Romualdos, as forças opositoras eram esmagadoras e as terras passaram para as mãos dos invasores. Grande foi o número de camponeses que morreram na defesa do território de Romualdos, e os que permaneceram foram tratados como escravos pelos seus invasores. Romualdos, vendo suas posses sendo saqueadas, jurou vingança e jurou retomar o que lhe pertencia. Despojado de suas terras, Romualdos começou a reunir um exército determinado a reconquistar tudo. Ele apelou para os laços de lealdade que mantinha com outros senhores feudais e procurou mercenários habilidosos e destemidos para se juntarem à sua causa. Mercadores despretensiosos conseguiam adentrar as antigas terras de Romualdos e levar as notícias para os camponeses que ali permaneceram. Depois de alguns meses, foi possível que também uma organização interna de colonos estivesse alinhada com a retomada das terras para o antigo senhor, que lhes era bom e justo. Finalmente chegou o dia da grande batalha pela retomada. As muralhas da fortaleza, que um dia pertencera a Romualdos, agora se erguiam diante dele como um desafio. O exército de Romualdos, impulsionado pela vontade de recuperar suas terras, superou os invasores com a ajuda dos camponeses, que impuseram ataques surpresas no interior da vila. De tal maneira seguiu a vitória de Romualdos, que restaurou suas posses com ordem e justiça. Essa é a história do Manari Corte, inscrito do canal Lengo-a-Mare, o qual me encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você também se interessa por um vídeo como esse, a respeito da sua família, você precisa encomendar a pesquisa e a produção do vídeo pelo número que aparece aqui na tela ou já direto pelo site do Lengo-a-Mare. Tchai, tchai, strucon.